Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, na nossa congregação, na DCG em Alto Castro. Também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Queridos, nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel Dominical, que hoje está no livro dos Salmos, Salmo 76, do 7 ao 10, que diz assim: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 13, a última lição desse trimestre tão abençoado, que tem por título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. Então, no último devocional, nós fizemos um apanhado histórico, da narrativa bíblica, que trata dessa terceira fase da história de José. Nós dividimos aqui didaticamente a história de José em 3 fases. A primeira, da casa dos seus pais, até ele ser vendido pelos seus irmãos para uma caravana ismaelita. Uma segunda fase, e os motivos que levaram esse ato dos seus irmãos. E uma segunda fase, de quando o José é levado ao Egito por esta caravana, vendido para o comandante da guarda de Faraó, Potifar, e depois, após ser assediado pela mulher de Potifar e caluniado, ele vai parar na prisão. Na prisão ele revela 2 sonhos, e um sonho era para a morte e outro sonho era para a restituição do cargo. Então essa era a segunda fase. E a terceira fase é quando agora Faraó vai ter um sonho, de um tempo de provisão e de um tempo de escassez. E não havia sábios que pudessem interpretar o seu sonho. Então esse mesmo copeiro que teve o seu sonho revelado por José na masmorra, vai lembrar que na prisão tem alguém que pode ajudar Faraó. Então essa é a terceira fase da vida de José. José vai ser posto como governador e vai se revelar ao seu irmão, que foi o último devocional, aos seus irmãos, dando um desfecho para esta história que conecta a saída dos descendentes de Jacó, de Canaã, da terra que Deus havia prometido, porém eles habitavam ali como peregrinos, a terra já era habitada por outras nações, até o território do Egito, que fica na África. E a história de José vai fazer essa conexão. Jacó vai sair com seus filhos de Canaã e vai para o Egito. E Deus vai tirar do Egito não mais apenas os descendentes de Jacó, mas um povo forte que vai dominar a terra de onde eles tinham saído. Nós já falamos bastante coisa acerca desse tema, mas é interessante lembrar sempre que o aspecto aqui que está sendo formado é de uma nação. Uma nação, ela é constituída por um povo que vai ser formado dentro do Egito. É por isso que na narrativa de Êxodo, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo crescia e se multiplicava e se fortalecia. Porque precisa de um povo para ter uma nação. Para ser uma nação, precisa de um território. E para ser uma nação, precisa de uma lei, de um ordenamento jurídico. Então, Deus está constituindo ou instituindo um povo. Então, era necessário essa saída da terra de Canaã para o Egito, para que, primeiramente, tudo já falamos, que aquelas nações dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus, dos heveus, que habitavam em Canaã, para que as suas iniquidades atingissem
o limite, extrapolasse o limite tolerável por Deus, conforme Deus havia falado a Abraão. Quando Deus promete aquela terra a Abraão, ele diz, né, essa terra eu lhe darei à sua descendência, mas esse povo ainda não atingiu a medida da sua iniquidade. Então, os 430 anos que o povo de Israel vai permanecer no Egito, criando-se o primeiro elemento da constituição de um povo, de uma nação, que é um povo, né, é justamente o tempo que aquelas nações vão atingir a medida da sua iniquidade. Então Deus tira aquele povo do Egito com mão forte para levar a ocupar a terra de Canaã. Então aquele povo que era peregrino, aquela descendência de Jacó que era peregrina e inexpressível, que não assustava nem fazia ninguém temer, agora antes que eles cheguem em Canaã, a glória do Senhor vai na frente, porque por onde eles passavam, o povo temia, porque grandes coisas fez o Senhor na terra do Egito. O Senhor tirou aquele povo do Egito com mãos fortes e poderosas. O Salmo 76 diz, tu és terrível, louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro desse contexto, a história de José ganha proeminência, né? Então, nós vimos tudo isso. Eu quero ler para os irmãos, em Gênesis 41, no versículo 8, diz assim, de manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então perceba que, assim como os sonhos de José eram revelações de Deus, os sonhos de Faraó também eram revelações de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus revela o que ele vai fazer a José e também revela o que ele vai fazer a um povo egípcio, né? a um homem egípcio, né? Então, Faraó, sendo talvez o maior líder da época, vai receber de Deus uma revelação a qual ele e nenhum dos seus conselheiros e sábios são capazes de interpretar. E aquele sonho é perturbador, a palavra de Deus diz. Mas há um copeiro que estava disposto a morrer pelo seu rei, que lembra que na prisão havia um jovem hebreu capaz de interpretar sonho. No verso 9 diz assim, então o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. Então percebam, queridos, que agora o destino não só da descendência de Jacó, não só do povo egípcio, mas de toda a humanidade da época, estava na mão de um jovem hebreu que estava esquecido na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai usar um simples copeiro para orientar ao grande líder da época a mandar chamar esse jovem hebreu. Que a igreja de Jesus Cristo seja como José. Nós sendo, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus nos ensinou que nós somos o sal da terra, né? Então, o sal, ele não é aparente, mas ele é necessário, né? José estava esquecido, ninguém enxergava José na prisão, mas José era necessário para a revelação de um sonho que mudaria a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, que nós sejamos como José, que a nossa presença humana não seja aparente, mas a nossa função de cristão seja necessária. O mundo, a sociedade, está num processo de apodrecimento e é necessária a minha vida e a sua vida em comunhão com Deus para fazer a diferença nessa sociedade corrompida. Nós somos necessários no nosso trabalho, nós somos necessários na nossa comunidade, nós somos necessários na nossa família
para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, você é necessário, porque em ti habita a presença de um Deus que é terrível, que nós lemos no Salmo 76. Então, no texto que nós lemos é interessante, porque diz que quando o faraó ficou irado, né? E lá no Salmo 76, no verso 10, que diz: porque a cólera do homem redundará em teu louvor. Essa cólera, ela é melhor entendida como ira. Então, o que o salmista está dizendo é que até a ira do homem se converte em louvor a Deus. Então, até quando o faraó irado lançou na prisão um inocente copeiro, isso foi motivo para que o nome de Deus fosse glorificado, usando esse mesmo copeiro para poder levar José à presença de Faraó e mudar o curso do reinado de Faraó, mudar o curso da semente de Abraão, mudar o curso da humanidade, para que viesse o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nunca se esqueça, nós estamos aqui na terra não para aparecer, mas para fazer a diferença. A Igreja de Cristo, ela é necessária. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa presença na sociedade é para poder trazer paz, é para poder trazer consolo, é para poder trazer exortação, é para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus continue falando melhor o nosso coração. Ao longo desta semana, nós vamos avançando no ensinamento dessa lição tão maravilhosa. Eu vou deixar aqui para os irmãos apenas um pequeno trecho do comentário que está na revista, que diz assim: José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito. E isso, como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. Tem a ver com propósitos maiores e além das decisões humanas. As decisões más dos irmãos de José foram usadas soberanamente por Deus para seus propósitos. As atitudes boas de José foram usadas por Deus para colocá-lo onde Deus queria. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O que está dizendo o comentarista? Tudo contribuiu para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Queridos, que você tenha uma terça-feira de bênção e de vitória no nome de Jesus. Deus te abençoe.